Fala, galera do nono ano, sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre e essa é a nossa primeira aula, né, de todo aquele conteúdo que nós vimos, analisamos, né, na nossa aula ao vivo, enfim, tá? Como eu já te expliquei, o nosso primeiro tema que a gente vai trabalhar no capítulo 3 é sobre ética profissional. Então, nós já falamos sobre ética muito, né? Então, nós não vamos tratar sobre o conceito de ética aqui, porque isso é uma coisa que você vem ouvindo e aprendendo no decorrer das aulas de sociologia desde lá do teu sexto ano, tá? Mas, como eu te falei, aqui a gente vai ter uma perspectiva diferente. A perspectiva da ética no trabalho, da ética nas categorias profissionais. Como é que isso funciona, tá? Por que isso? Porque você está numa fase, né, fechando um ciclo importante, prestes a começar outro, tá? Em que você já deve começar a pensar em que rumo você vai querer dar para sua carreira profissional, tá? E é importante a gente entender que na nossa carreira profissional nós também devemos ter comportamentos éticos, tá? Nós já ouvimos muito, né? Eu já falei muito para vocês sobre ética até em momentos de lazer, ética com amigo, né? Ética com o meio ambiente, ética na escola, mas agora a gente vai entender um pouquinho da importância, né, da ética nas questões de trabalho, né, na questão profissional, tá? Então, a gente tem aqui a nossa primeira aula, Ética no Trabalho. Eu vou te pedir que tu abras o teu livro na página 32, tá? Que é esse primeiro texto aí que a gente vai trabalhar e entender um pouquinho sobre ética no trabalho. Essa é uma aula mais introdutória, né? Se você prestar atenção, o texto ele é menorzinho, tá? E a gente tem algumas questões aqui para trabalhar. Primeiro de tudo, vamos entender, né? Ética profissional ou ética no trabalho é diferente de lei trabalhista, tá? As leis trabalhistas, elas estão lá na CLT. Deixa eu te mostrar aqui, tá? Então, para que serve lei trabalhista? As leis trabalhistas, elas são elaboradas com o objetivo de proteger os profissionais. E quando a gente fala de profissionais aqui nesse caso, tá falando dos profissionais de uma maneira geral, tá, gente? Então, toda a categoria de trabalhadores e todo mundo que depende daquele profissional, tá? Então, as leis trabalhistas, elas vão falar sobre direitos, deveres dos trabalhadores e também dos patrões, né? Das pessoas que contratam esses trabalhadores, do vínculo que eles mantêm ali, enfim, tá? Então, as leis trabalhistas, elas tem todo um processo para serem criadas. As leis brasileiras, elas estão nesse documento aqui que você está vendo, tá? Que é a que a gente chama de CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. É aqui, né, que estão as leis que versam sobre os direitos dos trabalhadores. Recentemente, nós tivemos a reforma trabalhista, que trouxe modificações nessa CLT aqui, nessa consolidação das leis, tá? Então, essa é a lei brasileira que vai falar sobre os direitos e deveres dos trabalhadores de uma maneira geral, tá? E é baseado nela, por exemplo, que quando o empregado ele sai de um determinado local, ele pode colocar na justiça, por exemplo, o seu patrão, se o patrão não cumpriu com algum dever, né? Por quê? Porque nela constam o que deve ocorrer quando um trabalhador for demitido, né? Que tipo de coisas ele precisam ser garantidas a ele. A ela também estão vinculadas aquelas licenças, tipo licença maternidade, licença saúde, tá? Tudo isso tá ali. Salário mínimo, né? Jornada de trabalho. Então, tá tudo inserido nessa lei. São leis. E leis, lembra, leis, se não forem cumpridas, tem o quê? Tem punição, né? Pode virar crime, podem ser punições que vão de multas até a prisão, se for o caso, tá? Então, assim, são leis, precisam ser cumpridas. Só que quando a gente fala de ética profissional, a gente está falando de um outro campo, que também faz parte do trabalho, óbvio, mas não estão necessariamente ali nas leis, tá? Então, a ética profissional é um conjunto de normas éticas, né, que formam a consciência de um profissional, né, e que vão representar, são muito importantes na conduta daquele profissional. Então, repara bem, lei trabalhista vai tratar sobre direitos e deveres dos trabalhadores de uma maneira em geral. A ética profissional, ela vai tratar da consciência daquele profissional, né? E da conduta daquele profissional, do que ele quer, pode ou deve fazer, né? Que é justamente a questão da ética. E cada categoria profissional vai ter o seu próprio código de ética,
né? Vai ter aquilo que é considerado básico, vamos dizer assim, né? Para o exercício daquela profissão, não em conhecimento, né? Mas realmente em comportamento, em conduta do profissional. E por que ética profissional é tão importante, tá? É importante a gente refletir sobre isso, né? Por quê? Porque um profissional que é ético, ele é um profissional mais comprometido com a sua função. Ele é um profissional mais comprometido com o seu ofício. Então, por exemplo, um engenheiro, vamos pensar assim, alguém que trabalha na construção civil, né? Tipo essas pessoas que estão aqui, tá? Ele estudou para isso, tá? Ele se formou, né? Ele tem, tá, uma prática. Ele aprendeu ali a função dele. Mas a questão da ética vai além do que ele tem que fazer, além da função dele, né? O que seria, por exemplo, para um engenheiro ser ético? Não aceitar suborno, por exemplo, né? Para mudar algum número numa planilha, tá? Se comprometer a usar materiais que são realmente de acordo com aquela construção, para que ela não venha a cair mais para frente, para que não venha a ser prejudicado ninguém. Isso é um profissional ético. Ele preza pela honestidade, né? Ele preza pelo tratamento justo entre as pessoas, tá? Então, aí é que tá a ética. Percebe? Não são leis, não são normas, né? Não é algo que a pessoa, se ela não cumprir, ela vai ser punida necessariamente, né? Ou vai ser uma criminosa, ou qualquer coisa assim. Mas elas são extremamente necessárias para que ele seja considerado um profissional confiável, uma pessoa agradável de se trabalhar. Mais para frente, a gente vai, o teu próprio livro traz, né? E eu já te expliquei que a gente vai ver sobre a questão da ética médica, né? Dentre os milhares, né? As milhares de profissões que existem, a gente vai escolher uma, né? Para trabalhar, que é a questão dos médicos, né? Como que é a ética na medicina. Então, a gente vai conversar, né? Aprofundadamente sobre isso mais para frente, tá? Então, essa é uma das principais diferenças que a gente precisa entender, né? Leis estão ali, né? Foram criadas para aquilo, dão uma base para como tem que ser um relacionamento, vamos dizer, ali, entre patrão e empregado, questão de direitos e deveres, mas a ética profissional, ela tem que vir de dentro do trabalhador, né? Vamos pensar em atitudes éticas no trabalho? Que tipo de atitudes a gente pode considerar como éticas no trabalho? Atitude de generosidade, de cooperação no trabalho, né? Essas atitudes, elas nem sempre estão nos códigos, nas leis, nas normas de uma empresa, por exemplo. Mas é de bom tom, é educado, é legal, por exemplo, você está trabalhando com uma pessoa que te ajuda, né? Você não está ali entendendo alguma coisa do seu trabalho, do seu serviço, não está conseguindo terminar, mas o teu colega que entende, né? Vai lá e coopera contigo, vai lá e te ajuda, vai lá e te dá uma força. Isso é cooperação, isso é agir com ética, é agir com generosidade, né? E isso deve fazer parte, sim, da vida profissional de qualquer pessoa, né? Não pode ser aquele tipo de gente que fez, não, eu fiz o meu trabalho, eu já fiz o meu, tá tudo certo, ele que se vire, ele que deu o jeito dele, né? Por quê? Porque todo mundo faz parte da mesma empresa, pode ser que o trabalho daquele ali, se ficar mal feito, prejudique a empresa como um todo, e aí você vai ser prejudicado também, né? Então, melhor que você seja generoso, melhor que você compartilhe o seu conhecimento, ajude, do que deixar propositalmente, sabe? Que a pessoa se dê mal ali e isso acabe de alguma forma voltando para você. Fora que pode ter alguma situação mais para frente que você precise de ajuda, né? E a pessoa não vai querer te ajudar. E aí, como é que fica? Tá? Então, ter uma visão de cuidado com o todo em tudo que se faz é a prova real de que a ética está sendo vivenciada. Então, são atitudes a mais do que simplesmente a função do trabalho, entende? Então, qual é o trabalho de um professor? O trabalho de um professor é preparar a aula, né, e dar aula para vocês, tá? Eu tô te falando de professor porque eu sou professora, né? Então, é a função, é a profissão que me cabe, né, que eu escolhi. Então, qual é a minha função como professora? Preparar o meu material, preparar aqui a minha videoaula, né? Agora que a gente está tendo que fazer assim, né? E ministrar a minha aula. Ok, fui, né? O que não necessariamente faz parte da minha profissão, mas que eu posso fazer buscando essa ética profissional? De repente, eu posso ter um colega que não consegue fazer uma aula dessa, por exemplo, ou não sabe como fazer uma aula dessa. Eu vou lá e dou uma dica para ele, vou lá e ajudo ele. Ou meu aluno está com dificuldade, eu não vou dizer, não, vou ignorar ele, porque, enfim, não estou no meu horário de trabalho. Não. Mandou uma dificuldade, eu vou lá, respondo, ajudo. São atitudes
que vão além de simplesmente cumprir a sua função. O teu livro, aí na página 33, ele dá até um exemplo de uma telefonista, né? Ele fala que que é o trabalho de um telefonista. Ele tem que atender as ligações corretamente, tem que passar as informações corretamente. Esse que é a função dele, né? O trabalho dele, né? Se ele se limitar só a isso, ok, ele é um profissional, ok, competente, né? Mas se ele realmente quiser ir além, né, do cumprimento do seu dever, né? Ele pode ser, por exemplo, além de ser um telefonista que vai passar as informações, que vai atender as ligações corretamente, ele pode ser uma pessoa educada, né? Uma pessoa simpática, tá? Uma pessoa que trata bem as pessoas que estão falando com ele do outro lado da linha. Então, percebe? São atitudes que vão além de simplesmente cumprir a função. Isso que são atitudes éticas no trabalho. E é aí que está a ética profissional, né? Não está simplesmente em cumprir a sua função, mas em ir além daquilo, entender, né, que você está lidando com pessoas, né, que você pode ter um tratamento mais humano, né, e não agir ali que nem um robô, vamos dizer assim, tá? E vamos observar aqui alguns princípios da ética profissional, tá? Esses princípios, eles não estão no teu livro, então eu te aconselho, né, a anotar, certo? Pode ser que você não consiga anotar o tempo que eu estiver falando aqui contigo, mas você pode pausar a aula para poder anotar, tá? Mas é interessante que você anote. A gente tem aqui alguns princípios da ética profissional. Vamos olhar cada um? Primeiro deles, honestidade. Honestidade enquanto ser humano e profissional. A gente critica muito as pessoas por aí, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma notícia na televisão, um escândalo de corrupção, qualquer coisa assim, critica muito, né? Ah, político corrupto, governo corrupto, né? Fala muito disso. Mas às vezes esquece de aplicar essa honestidade pra gente, né? Enquanto ser humano e enquanto profissional. Então, às vezes, você trabalha com uma pessoa que rouba no trabalho, né? Ah, trabalha num supermercado e rouba mercadoria. Trabalha como caixa e o caixa dele nunca fecha direito porque ele tira, né, uma parte do dinheiro ali. Cara, uma pessoa dessa não é nem um pouco ética, né? E não está agindo nem um pouco com honestidade. Então, um princípio da ética profissional é o que? É você ser honesto. Né? Ser honesto não só no sentido de não pegar o que não é seu, mas ser honesto também para dizer quando não está à vontade com uma determinada situação, para dizer quando não gosta de alguma coisa ou quando está vendo alguma coisa que está ocorrendo de maneira errada, tá? Honestidade, como ser humano e como profissional. Segundo o princípio da ética profissional, perseverança, né? Perseverança na busca dos seus objetivos e metas, né? E o interessante é que o primeiro foi a honestidade, né? E o segundo a perseverança. Por quê? Porque a busca por esses objetivos e metas, elas não podem ser a qualquer custo, né? Passando por cima das outras pessoas, agindo com desonestidade para se chegar onde quer. Não, não, não. Né? Essa perseverança em buscar os seus objetivos e suas metas deve estar pautada, sim, né? Em responsabilidade, em honestidade, né? Em outros princípios também, tá? Mas aqui é interessante porque o profissional que é perseverante, ele é aquele profissional que sempre procura melhorar, né? Então, ele não é aquela pessoa que ele começa como porteiro e ele quer terminar como porteiro a vida dele inteira, porque foi aquilo que ele sonhou para a vida dele. Não, né? Se ele pode alcançar mais, por que não? Né? Por que não virar um supervisor? Por que não virar um inspetor? Olha, eu trabalhei com uma pessoa numa escola que ele era o diretor da unidade da escola, né? A escola tinha várias unidades e ele era um diretor, um coordenador, como se fosse uma espécie de diretor, um coordenador da unidade. Então, ele coordenava os professores, ele coordenava todos os funcionários lá dentro. Mas sabe como ele começou? Ele começou como porteiro. Ele começou como porteiro, mas ele não quis ficar como porteiro. Ele foi atrás, ele estudou e chegou em coisas cada vez maiores, né? É disso que a gente está falando de perseverança, de ser um profissional, né, que quer ir além, né? Tá sempre buscando mais, cada vez mais, tá? Terceiro princípio da ética profissional, conhecimento geral e profissional para oferecer segurança na execução das atividades profissionais. Você quer ser um engenheiro? Você quer ser um advogado? Você quer ser um médico? Você quer ser um professor? Estude, corra atrás. Conhecimento é um negócio que ninguém rouba de você depois que você tem, né? Eu não sou professora porque eu nasci professora. Eu sou professora porque eu estudei para isso. O médico não nasceu médico, o engenheiro, o advogado, nenhuma dessas pessoas nasceu assim. Eles estudaram
muito, passaram pelas mesmas coisas que vocês estão passando agora, acho que não por uma pandemia, né? Mas passaram pelo banco da escola, por ter que estudar, fazer trabalho, fazer prova, né? Aprender para daí aplicar e serem bons profissionais hoje. Então não espera que você vai ser um bom profissional sem nenhum esforço, né? Não dá para botar um pendrive bem aí na tua cabeça e carregar todo o conhecimento e pronto, acabou, sem esforço nenhum. Não, cara, você tem que estudar, você tem que correr atrás. E isso faz parte também da ética profissional, esse comprometimento, né, em aprender, em conhecer para ser cada vez um profissional melhor na sua área, né? Quarto princípio da ética profissional, responsabilidade. Responsabilidade na execução de qualquer tarefa que lhe seja designada. Você estudou para aquilo, né? Você tem o conhecimento, então você tem que ser responsável para executar aquela tarefa com maestria, né? Com tudo o que ela realmente precisa, necessita para ser executada da maneira correta, né? Responsabilidade com aquilo que você tem que fazer. Todo profissional que é ético, ele entende as suas responsabilidades. Ele não é aquela pessoa que faz e quando dá errado ele joga a culpa para outra pessoa. Não, ele está preocupado sim, né, com o resultado daquilo, né, e se compromete em executar as tarefas com responsabilidade, tá? E por último, mas não menos importante, iniciativa para buscar solucionar as questões apresentadas. Apareceu um problema ali no teu trabalho, apareceu uma coisa que não está funcionando direito, iniciativa para tentar solucionar, se comprometer com a solução e não com o problema, né? Então, um profissional que é ético, ele é comprometido com solucionar questões problemáticas que aparecem e não simplesmente ficar ali murmurando, resmungando porque o negócio está dando errado, porque não está funcionando. Não, ele se compromete em solucionar as questões, né? Mesmo que no momento seja meio difícil ou que ele não vá ter um retorno logo de imediato, mas ele planta, né, para mais na frente colher, certo? Percebe que são princípios que você já pode começar a exercitar desde agora, mesmo que você não tenha nenhuma profissão? Pois é, você pode, né? É por isso que a gente começa a discutir isso desde cedo, certo? Então eu vou pedir que você observe bem aí na descrição da tua aula, tá? Qual é o exercício que você tem que fazer, porque você já sabe que na nossa próxima aula ao vivo nós vamos corrigi-lo, certo? Então, se cuida e a gente se vê. Tchau, tchau!